Eu fui lá e perguntei ao ChatGPT quais seriam os 10 alimentos melhores para vender na rua. E eu deixei algo bem específico. Eu falei para ele assim: quais lanches são mais fáceis de vender? Lembrando que a pessoa vai vender andando nas ruas. Eu fiz isso propositalmente para eu ver o que é que ele diria. Que eu vou questionar aqui as opções que ele deu, para te falar que são boas ou não. E eu também fiz um outro trabalhinho de casa, né? No meu trabalho de casa, eu coloquei as 10 coisas, na minha opinião, do que seria para melhores de vender na rua. Estamos falando de alimentos. A primeira observação do chat GPT foi que ele falou aqui, ó. Ótima pergunta, Carol. Para quem vai vender andando nas ruas, os melhores lanches são sempre que tem boa durabilidade fora da geladeira, fácil transporte, consumo prático sem talheres, lucro rápido e com um bom giro. Concordo plenamente. Agora bora ver as opções que ele deu. A primeira delas foi o pão de queijo. E disse, pode ser vendido em saquinhos com 2 a 4 unidades, não precisa de recheio, não faz bagunça, pode ser mantido quente numa térmica ou vendido em temperatura ambiente. Eu não sei exatamente qual pão de queijo que ele está falando. Se for o pãozinho de queijo do tipo que a gente compra congelado e assa, eu discordo, porque ele fica rapidamente borrachudo. Agora, se for aqueles outros tipos de pão de queijo, que é um pãozinho mesmo, maiorzinho, aí eu concordo, porque dá para vender na rua sim. Mas tem opções melhores. A segunda foi mini bolos ou bolos em fatia. Isso aqui ele acertou em cheio. Vende muito bem. E as opções que ele deu foi bolo simples, como de fubá, chocolate ou cenoura, embalado em fatias. Pode ser vendido com um garfinho descartável ou só no guardanapo. Fácil de carregar em caixas ou bandeja com tampa. Pode ser simplesmente aquelas caixas normal, tá? Umas caixas plásticas, onde você organiza direitinho as fatias para vender. A terceira ideia ele errou feio. Muffins ou cupcake. É porque a gente tem que lembrar de uma coisa, não é? O ChatGPT, ele não é brasileiro. Então, se eu pergunto para ele quais são as melhores opções de lanches para vender na rua, eu dei uma pergunta muito aberta. Eu não falei especificamente para qual região. Então, muffins e cupcakes é uma coisa muito americana. Não serve para vender aqui no Brasil. No máximo que a gente vai conseguir vender bem aqui na rua é um bolinho de bacia. Mas o cupcake não pega aqui no Brasil, muito menos o muffin. Muffin até vende em algumas padarias, algumas lanchonetes grandes que tem muitas opções, mas para vender desse jeito, andando na rua, não funciona. Cupcake só funciona para quem vende para festa, uma coisa mais personalizada, mais por conta da cor da festa. E tem uns cupcakes que são bem trabalhados, não uma coisa realmente bem artística. Aí funciona bem, mas só para aniversários. Ou para, não só aniversários, né? Pode ser festas em geral. Mas muffins e cupcakes, na minha opinião, reprovado. Mesmo assim, ele falou que seriam embalados individualmente, visual atrativo, ideal para venda por impulso, duram bem e não precisam de refrigeração imediata. Mas não funciona aqui no Brasil. A quarta ideia foi enroladinho ou pão recheado. Enroladinho é bom, hein? Ele fala de massa de pão com recheio, como presunto e queijo ou calabresa. Aqui na Ceasa tem um senhor que ele vende bem cedinho da manhã, ele começa a vender pão com calabresa. Calabresa bem fatiadinha, fatiadazinha, assada, de um jeito que a gente não consegue fazer em casa. Então, sim, ele vende no pãozinho francês, fica bem gostoso, eu concordo. Só não é muito uma boa opção para vender andando. Mas já se for o sanduíche de queijo e presunto, funciona assim. Ele fala que pode ser feito em tamanhos pequenos, como lanche rápido. Eu ainda acrescentaria aqui, enroladinho ou pão recheado, já que ele falou de pão recheado, sanduíche natural, funcionaria muito bem também. Na quinta opinião, ele falou de esfirras assada. Disse que é prática e limpa para comer. Dá para carregar 10 a 20 unidades em uma caixa térmica. Recheio simples como carne, frango ou queijo. Funciona sim, só não dá para manter ele morninho por muito tempo. Por ser esfirra. Ele falou esfirra, né? Na minha mente eu fui pra outra coisa. Eu fui pra risole. Eu acho que eu tô muito afim de comer fritura hoje. A minha mente foi pra risole. Mas ele falou de esfirra. Não é? Uma esfirra recheada aí com carne, frango ou queijo. Acho que pode até funcionar. Só não acho tão prático. Apesar que tem gente por aí que vende aqueles brotinhos de pizza e dá certo. Pode ser também que a doce funcionaria, tá? Mas seria mais para um público, acho que eu diria mais infantil, mas adulto também compra. Mas não acho que seria uma ideia tão boa. Esfirra não é algo tão comum aqui no Brasil.
só no Habib's. Sexta opção, ele deu brownie ou palha italiana. Disso aqui ele acertou em cheio. Brownie é algo que é um doce americano, porém, pegou de um jeito aqui no Brasil que não tem mais quem tire. Eu mesmo trabalho, né, com brownie também. E foi algo que veio e que ficou mesmo. E o mais legal, até ele fala aqui, ó, fala para ser vendidos em saquinhos ou porções, alta durabilidade. Ótimo para vender por unidade com uma boa margem. Por que alta durabilidade? Não sei da palha italiana porque eu nunca fiz. Mas o brownie, ele não vai leite, então a durabilidade dele é muito maior, tá? A pessoa colocando ali no saquinho passa mais de uma semana. Normalmente o pessoal vende aí por 10 dias aquele brownie embalado, principalmente aquele pessoal que deixa naqueles displays em padarias, supermercados, que é uma boa opção também. Eu ainda não fiz isso até hoje, mas é uma boa opção sim. E a última opção que ele deu foi uma sétima, pão doce simples. Não concordo. Tipo sonho tipo sonho assado, pão de coco, pão com goiabada. Barato de produzir, visual caseiro atrativo, ideal para venda no café da manhã ou tarde. Isso aqui funciona em bairros. A pessoa passar pelas ruas tal vendendo pão. Funciona. Onde eu fui criada, passava sempre um senhor vendendo numa galé, né? Pão, tanto pão francês como pão doce. E o pessoal comprava bastante. Bom, como vocês viram, ele deu várias opções, não concordo com algumas. Por quê? Porque a pergunta não está adaptada. A gente precisa saber perguntar correta para o ChatGPT. O que seria o ideal? É você abrir seu ChatGPT e perguntar para ele, por exemplo, digamos que você mora no Espírito Santo. Chat, quais são as 10 opções de lanches que mais vendem no Espírito Santo? Talvez ele não tenha todas as respostas, mas ele vai pegar muito a tradição da região, tá? Aí, pegando desse gancho em relação de tradição, interessante que ele não falou, ele falou de comida, mas pelo que eu tô vendo aqui, ele não falou de docinhos. Docinhos é algo que vende tanto, não é? Ele não deu essa opção aqui, e é algo que eu vendo, vocês sabem, né, que eu vendo brigadeiros. Brigadeiros e brownie. Ele não colocou essa opção aqui. Daí, eu adaptei o meu ponto de vista de 10 alimentos para vender na rua. Vai ter mais do que isso, na verdade, mas eu coloquei pelo menos por tópico. Tem uns que eu coloquei agrupado, tá? Mas são 10. 10 alimentos para vender na rua. No meu ponto de vista, na minha experiência de rua, nas minhas andadas pela rua, no comércio, no metrô. E eu coloquei, claro, como primeira opção, os doces caseiros. Docinhos vendem muito bem. A maior vantagem dos doces, que foi isso que me fez ir para os doces, é porque você consegue carregar muitos ao mesmo tempo. Tem um valorzinho mais agregado, vai depender da qualidade de material que você trabalhe. Se vai ser um doce gourmet ou não, não é? Se não for gourmet, você vai ter que vender ele no tamanho maior para compensar o preço. E se for gourmet, você consegue levar mais unidades, vendendo um pouco mais caro. Doces caseiros é uma coisa que funciona muito bem. Não é à toa que eu tô nesse comércio há 6 anos, quase 7 anos, hein? Comecei ali para não trancar os estudos e continuei até hoje. Doces caseiros, como você sabe, né? Brigadeiros. É porque em outras regiões eu sei que não vendem como os nomes que a gente usa aqui, né? Como brigadeiro, bem casado. Mas cada região vai trabalhar de acordo com os sabores que vocês sabem aí. Do básico, brigadeiro, ninho com Nutella, surpresa de uva. Bem casado é mais aqui, não sei em outras regiões. Bem casado é você juntar o brigadeiro metade branco, metade preto, enrola eles, passa ele no açúcar ou no leite em pó e fica muito bom. É um dos que mais vendem. Nossa, tá calor aqui. A minha segunda humilde opinião sobre o que vender na rua eu englobei aqui, tá? Pra não ficar pouca variedade, então eu englobei aqui. São mais questões de bomboniere. Então eu coloquei aqui pipoca. Todo mundo sabe que em todo sinal, todo trânsito, todo congestionamento vai ter alguém vendendo uma pipoca. Paçoca e sequilhos. Eu não sei onde você mora, mas aqui teve uma época que foi uma febre de venda de paçoca. Todo canto era o tempo todo, abria e fechava a porta do elevador e entrava a gente vendendo um saquinho com 5 paçocas por R$1. Teve época que foi 7 paçocas por R$1, eu lembro disso. Hoje em dia deu uma caída um pouco a paçoca pro lado de cá, mas paçoca é uma coisa que vende no Brasil inteiro. Eu vi que São Paulo também é bem forte, né, a venda de paçoca. Então, é algo que dá pra encaixar aí pra qualquer região. Eu tô olhando direto porque meu cabelo tá caindo um bocado aqui. Precisando lavar. Sequilhos,
você sabe bem o que é, porque eu não sei na sua região como é que deve chamar, deve ser sequilhos também. Uns bolinhos de goma, que a gente chama, que vende muito bem e ele é bem levinho, então dá pra pessoa vender bastante. Daqui dá pra você englobar outras coisas, como jujuba, chiclete tipo Trident e outras coisas. Funciona muito bem. Eu acho essencialmente, principalmente para quem quer começar e não tem dinheiro para começar. Então você pode pegar ali um pouquinho de paçoca, ou um pouquinho de sequilho, um pacote de pipoca, porque aí você vai, vende e volta e compra outras coisas. Principalmente se você está querendo vender alguma coisa que exige um pouco de dinheiro, aí você consegue sair, vender essas coisas e juntar dinheiro para vender o que você de verdade está querendo. Minha terceira opinião foi tapioca. Não sei se em toda a região funciona bem a vida de tapioca. Aqui em Pernambuco vende em todo lugar porque é tradição daqui, não é? Eu até pensei que fosse uma tradição de fora, de outro país, mas eu descobri que não. Os índios daqui, principalmente de Olinda, já consumia tapioca antes dos portugueses chegarem aqui. Então, verdadeiramente é uma tradição, por isso que em Olinda tem o Alto da Sé, que é tão famoso pelas tapiocas de lá. E que eu adoro comer. Adoro comer tapioca, gente. Eu substituo qualquer refeição por uma tapioca. Mas e essa questão do vender na rua, não é? Aí você logo vai pensar, não, mas só que a pessoa teria que andar com um carrinho ou colocar na mala do carro. Mas houve uma pessoa que eu vi uma vez vendendo tapioca, que ele adaptou uma chapa no quadro, eu não lembro direito se foi no quadro ou se foi na parte do bagageiro da bicicleta. Mas ele adaptou a chapa na bicicleta e saía por lá pedalando e vendendo tapioca. Quem quer dar um jeito, né? E sem falar que dá também pra pessoa fazer algumas tapiocas em casa e manter ela morninha dentro do isopor e sair pra vender. Eu vejo muito pessoa fazer isso com tapioca de queijo, tapioca de coco com queijo coalho. Sei que isso é uma tradição daqui, mas na sua região vai ter algum sabor aí parecido, né? Então, tapioca é uma coisa que vem de feito água aqui em Recife. Pode ser que na sua região nem tanto, mas basta provar que eu tenho certeza que a pessoa vai amar uma tapioca bem feita. Aí na quarta ideia eu coloquei salgados de forno. Salgados de forno tem uma dimensão de opções, mas eu grifei aqui pastel de forno, pão pizza e empada. Claro que tem várias outras opções. Eu falei pão pizza, mas no sentido de ser aquele pão recheado. Pode ser com várias coisas, né? Tem com calabresa, tem com sabor pizza, vai ter de frango, de queijo, vai ter de várias opções. Por isso coloquei pão pizza, mas só para você entender que aquele pãozinho recheado, que não precisa necessariamente ser vendido quente. Dá para vender numa temperatura ambiente. A empada de camarão, de frango, de charque. Charque é aqui, né? Então carne seca. Pra você que é de fora entender do que eu tô falando. Carne seca. Porque aqui a gente chama charque. E principal que vende, né? Frango com catupiry. Aqui vende muito charque com catupiry. Eu até já publiquei um vídeo falando sobre a história do Rei da Coxinha, que é uma empresa muito grande já aqui, mas que eles começaram de forma muito humilde vendendo em beira de estrada, tá? Começaram a vender coxinha em beira de estrada. Hoje em dia eles têm uma rede de restaurantes espalhado pelo estado inteiro. Tem várias opções, você sabe, de salgado, mas eu vou deixar aí pra você. Dá também pra vender a opção de salgado frito, mas eu acho mais complicado, faz mais sujeira pra produzir. Nem sempre é legal vender frio, mas alguns dá pra fazer, como bolinho de bacalhau, bolinho de... Acho aqueles bolinhos pequenininho mesmo, sabe? Uns bolinhos de queijo pequenininho dá pra vender. Só não dá pra vender muito distante de casa, porque senão vai ficar muito frio. Quinta opção, eu fui pra parte de líquidos. Como água normal mineral, de garrafinha normal de 500 ml. Água de coco, sei que não é algo tão fácil, mas a pessoa pode colocar sim vários cocos dentro de um isopor, por exemplo, manter geladinho e abrir na hora que o cliente quiser comprar. Mas dá pra vender sim. E hoje em dia, né, o pessoal tem uns carrinhos aí que eles furam o coco e vendem só a água no copo. Tem também essa opção. Só não é tão barato, né, porque você teria que investir ali nesse carrinho do coco, ou até mesmo de um carrinho onde você possa colocar um freezer. Mas dá sim para você vender em algumas adaptações. Suco de laranja, espremidinho na hora, né? Ou limonada. Já a limonada dá pra ser já feita e você sair para vender. Suco vai ser sempre a opção que mais vai vender, vai ser suco de laranja. Não tem pra onde correr.
justamente por ser aquele suco fresquinho, sem água. Então vende muito bem. Tem um irmão mesmo que vende no centro do Recife, que desde quando eu era criança que eu lembro que ele vende suco de laranja. E vende até hoje. Hoje em dia está em torno de R$ 7 o copo de 500 ml. E eu tomo sempre que posso. Eu tomo o suco de laranja ou tomo água de coco toda vez que eu vou no comércio. E aí, de líquidos, vem também refrigerantes, né? Não dá para descartar essa opção. O refrigerante vai vender bem, principalmente para os pais que estão ali em volta do comércio com criança, ou as pessoas que estão no calor do nada. A pessoa quer um refrigerantezinho bem gelado, vende muito bem. E eu não coloquei aqui na lista, mas um outro líquido que vende muito bem, pelo menos aqui, que eu adoro, é o caldo de cana. Mas para o caldo de cana não dá para você ser algo inicial, né? Você precisa ter o moedor de cana. E eu adoro um caldo de cana com uma bandinha de limão que fica a perfeição. Tô colocando aqui só de uma opção, mas eu sei que não seria tão fácil assim começar a vender caldo de cana. A não ser que alguém da sua família já tenha aí o moedor de cana. Sexta opção, eu fui pra cocada. A cocada, sei que não vende em todas as regiões, mas eu tenho certeza que se vender, todo mundo compra e gosta muito, principalmente se for aquela cocada feita com muito coco e leite condensado, que fica divina. Ah, eu já comi muito quando eu trabalhava numa loja de moda praia, no comércio de rua, assim, no bairro vizinho de onde eu morava. Frequentemente eu comprava uma cocada. Na época ela vendia R$ 2, né? Hoje em dia eu faço nem ideia de quanto que deve estar custando uma cocada daquele tipo. Mas cocada é algo que vende muito bem. Sétima ideia são as empadas doce. Sei que poderia estar lá na parte de salgado de forno, porém, a empada doce é doce, não é salgado, não é? São aquelas empadinhas que ela é assada aberta, ela já é assada com leite condensado ali recheando ela, ou com um leite condensado com raspinha de limão, não sei direito como é que o pessoal faz, é para ficar tortinha de limão. Essa empada doce vende muito bem, o pessoal só põe ou uma caixinha transparente, né, com tampa, ou a pessoa põe só um plásticozinho por cima e vende assim mesmo. Ela na forminha de papel com plásticozinho em cima, funciona muito bem. Eu deixei aqui englobado empada doce, também deixei a Lolita. Não sei como é que é chamado na sua região, mas é como se fosse... Deixa eu pensar. É quase uma massa de pastel de forno. Quase isso. Só que ela é bem macia, recheada com uma goiabada. E ela é polvilhada no açúcar fininho, açúcar bem branquinho, fininho, o açúcar refinado mesmo, aquele açúcar de confeiteiro. Se a pessoa souber fazer, vende muito bem. O pessoal põe na caixinha aí com várias unidades, umas 10 unidades, e vende assim nas caixinhas. É muito gostoso. Eu amo Lolita. Dá para vender muito bem, mas precisa usar material bom para que o cliente volte a comprar. Uma dica é você usar a margarina que tenha no mínimo 80% de lipídio. O que é isso? 80% de gordura, tá? Isso é o que vai deixar uma massa de salgado ou uma massa de lolita, uma massa de empada doce, vai deixar ela derretendo na boca. É a quantidade de gordura da margarina, certo? Se for abaixo disso, vai ficar ressecada. E oitava ideia, eu coloquei os mousses. Mousse, o que mais vende vai ser sempre de maracujá e de limão, principalmente de maracujá. Você pode fazer com refresco, tá? Refrescozinho daquele do Tang, por exemplo. E aí no final você acrescenta um pouquinho da polpa ali do maracujá para dar um toque a mais, que fica a perfeição. É muito fácil de fazer. Basta você colocar no liquidificador um leite condensado, doce creme de leite e o sabor que você vai colocar. Depois você porciona aí nos potinhos pesados, é claro, não é? Começou a chover. Mousse você vai precisar de uma caixinha de isopor, né, para você conseguir andar. Nem todo horário vai ficar bom, mas se você não inventar de colocar água no mousse nem nada, ele vai durar bastante tempo consistente, certo? A nona opção que eu trouxe aqui foram as frutas cortadas. Essas frutas cortadinhas na hora, tá? Fruta cortada na hora, funciona muito bem. Sei que você vai precisar de uma adaptação, não dá pra ser uma coisa que você vai sair vendendo pela rua, ou até pode ser, se você cortar algumas frutas nos potinhos e sair para vender. Mas não dá pra ser todo tipo de fruta. Funciona mais se você tiver um ponto fixo para você fazer isso. Na 10ª opção, eu trouxe aquele acordo lá com o ChatGPT.
que foi brownie, fatia de bolo ou palha italiana. É só um momento. O brownie, como já comentamos, né, ele tem uma durabilidade muito grande e tem uma aceitação muito boa no mercado. Fatia de bolo da mesma forma, sempre vai vender bem, uma fatia de bolo bem recheadinha aí. A palha italiana eu não tenho muito conhecimento em relação de venda, mas eu sei que vende muito bem. E aqui a gente pode englobar qualquer tipo de bolo, tá? Fatia de bolo aí recheada. Você pode já fatiar. Hoje em dia tem um formato legal que o pessoal já recheia, corta ele já recheado, fica uma fatia bonita. Mas você pode fazer da forma mais comum mesmo, né? Fazer um bolo normal redondo, cortar aí 8 fatias e sair para vender. Já foram as 10 dicas, né? Nossa! Mas eu deixei aqui como bônus, não poderia faltar um bônus, já que é uma área que eu tenho conhecimento. Como bônus aqui, eu deixei como, então, a 11ª dica, a venda da salada de fruta. Eu vou sempre voltar a tocar nesse assunto da salada de fruta, porque é algo que eu vendi por muitos anos e funcionou muito bem. A salada de fruta proporcionou aí o pagamento das minhas passagens da escola e do curso, porque eu precisava estudar em outra região, em outros bairros que ficava distante. E para não precisar ficar o tempo inteiro pulando o muro do trem para ir para a escola, a venda da salada de fruta foi o que garantiu aí essas passagens da escola e às vezes uns lanchezinhos também. Salada de fruta vende muito bem. Eu vendi em praia, em ponto turístico, dentro dos cursos, na escola, onde dava eu levava salada de fruta. Vendi até em local de show. A única coisa que me fez trocar a salada de fruta pelos doces é porque no bairro que eu morava não funcionava tão bem para vender salada de fruta. Então eu tinha que ir para outras regiões. E o peso acabava me limitando muito na quantidade. Por isso que eu troquei para os brigadeiros. Mas hoje em dia a salada de fruta vende muito melhor do que os brigadeiros, porque tá toda essa tendência, não é, de fitness, de alimentação consciente. Então a salada de fruta vai sempre vender melhor. Eu sempre vou estar recomendando aqui. Eu deixei um e-book montado, dando todas as dicas de como que eu vendia, como que eu fazia e bem mais aprimorado, né, na visão de como eu venderia se eu fosse vender hoje. Se eu tivesse um local físico de venda, pode ter certeza que eu venderia os doces e a salada de fruta, principalmente no delivery, para eu conseguir atingir os dois públicos, os saudáveis e os não saudáveis. Essas foram as 10 dicas que eu tinha para você. Sei que foi um pouquinho extenso o vídeo, mas é porque eu queria mesmo trazer bem detalhado, bem fechadinho aqui para você saber qual dessas ideias você vai colocar em prática. E me conta, tá bom? Me conta o que é que você vai fazer e me conta qual foi o resultado que eu vou estar esperando. Curta esse vídeo porque é você curtindo que aqui o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Tá? Um beijo, espero que você ponha em prática porque eu quero que você se torne dona do seu nariz. Espero no próximo vídeo. Dá uma olhada aí que eu trouxe vários vídeos bem recentes com várias dicas preciosas. Um beijo e até o próximo vídeo.